Enfim, chegamos ao topo da pirâmide, os carboidratos, divididos entre amidos e frutas. Os amidos estão em proporção maior do que as frutas, dentro daquilo que sugerimos, pelo fato de que as frutas modernas são excessivamente ricas em frutose. Observe que os carboidratos não estão fora da pirâmide, pois eu não estou aqui propondo uma nutrição no carb, mas low carb, de baixo teor de carboidratos. Alguns indivíduos encontram seu equilíbrio com um topo mais estreito, com menor proporção de carboidratos, outros com um topo mais amplo, com maior proporção. Em geral, a recomendação é deixar os carboidratos mais concentrados para o fim do dia, ou para depois da atividade física, momentos em que a elevação da insulina traz benefícios convenientes e desejáveis. Mas, alguns organismos pedem uma dose moderada de carboidrato já no almoço e, em alguns casos, especialmente quando a pessoa está sofrendo com fadiga adrenal, uma exaustão crônica, vale a pena ingerir uma quantidade mais significativa de carboidratos mais equilibrados. Como sempre, a verdade individual é soberana. Para alguns, 5% das suas calorias na forma de carboidratos é a equação ideal. Pessoas com esse perfil nem sentem falta e funcionam de forma otimizada dessa forma, sentindo sono e perda de capacidade cognitiva quando ingerem carboidratos. Para outros, 30% ou até um pouco mais na forma de carboidratos não concentrados. Experimente com as possibilidades e encontre o que lhe serve melhor, sempre observando e sentindo como o seu corpo reage. Os melhores carboidratos são aqueles que estão diluídos nos vegetais de baixo amido, como os do brócolis, da couve-flor, do aspargo, da couve, do pepino, da cenoura, da abóbora, todas as folhas, e nas frutas de baixo teor de açúcar, como a maçã verde, todas as silvestres e o maracujá. Ainda, um destaque especial para os amidos resistentes, como os que estão presentes na banana verde, excepcionalmente benéficos para a saúde da flora intestinal. Glucose, sacarose e frutose são exemplos de açúcares. A lactose é também um açúcar. Você já percebeu como o leite é adocicado? Açúcares são denominados carboidratos simples, enquanto amidos de cereais são geralmente chamados de carboidratos complexos. Mas a verdade é que na prática esse tipo de denominação não importa muito. Alguns carboidratos simples elevam de forma mais lenta o açúcar no sangue. Frutose é assim, por seu metabolismo ligado ao fígado. E outros de forma acelerada, o trigo, por exemplo, especialmente quando assado ou preparado industrialmente pelo processo de extrusão, no caso do macarrão industrial. Muito se fala sobre o índice glicêmico dos alimentos ricos em carboidrato, que é uma medida da velocidade da elevação da glicemia sanguínea. Esse índice foi por um bom tempo considerado uma boa referência, mas ele pode confundir, uma vez que não leva em consideração a quantidade total de carboidratos do alimento, ou as vias alternativas de processamento do mesmo. Atualmente, não se leva tanto em consideração o índice glicêmico, mas a carga glicêmica, ou o quanto de carboidrato está contido naquele alimento. Dessa forma, dentro do contexto de buscar uma alimentação low carb, ou seja, com baixa carga glicêmica, vale estar atento a essa referência como a mais importante. Aqui está um link caso você queira conhecer a tabela de carga glicêmica de Harvard para mais de 100 alimentos. O alimento tem uma alta carga glicêmica quando ela é maior que 20, médio entre 11 e 19 e baixo quando é menor que 10. Alguns destaques. Dentre as frutas, as de maior carga glicêmica são as frutas secas, em especial as uva passa, que tem carga glicêmica de 28, e as tâmaras, 18. As ameixas possuem carga moderada para baixo, 10. Ou seja, use com moderação, como um toque na receita, mas não como um alimento perfeito para o dia a dia. As frutas frescas possuem no máximo carga glicêmica moderada, então são boas opções alimentares quando consumidas inteiras. Fruta fresca é comida saudável. Suco de frutas é um universo completamente diferente. Evite suco de fruta. Exemplos de carga glicêmica nas frutas. As bananas têm 11, o papaia 9 e o abacaxi 7. O abacaxi e o papaia são excelentes fontes de enzimas, assim como o kiwi, e auxiliam na digestão de outros alimentos. São ótimas opções. As opções menos glicêmicas são a melancia e o melão comum, 4 em ambos os casos, além das frutas silvestres, ainda menos glicêmicas e muito mais densamente nutritivas. As frutas têm sim o seu papel numa dieta saudável, mas não tão relevante quanto o dos vegetais, legumes e verduras. Feijões, em geral, possuem baixa carga glicêmica, abaixo de 5. Não são fonte significativa de carboidratos, embora possuam um pouco, e podem certamente fazer parte de uma dieta low carb. As raízes são boas fontes de amido por serem amidos neutros, ausentes de antinutrientes, algo frequente em sementes e em especial nos grãos de amido, trigo, centeio, cevada e aveia. Nossa mandioca, ou aipim, é uma das melhores opções de raízes amiláceas. Carga glicêmica moderada, 10,
índice glicêmico baixo, 46. O inhame e o cará seguem a mesma linha. Todos esses alimentos possuem ainda nutrientes importantes, mas eu estou aqui focando apenas no aspecto glicêmico. Nossas raízes nativas são melhores até do que a batata doce, que possui índice glicêmico baixo, porque parte do seu açúcar está na forma da frutose, que é processada no fígado, mas sua carga glicêmica é 22. Já as batatas inglesas assadas batem todos os recordes, alcançando carga glicêmica de 33. Esse não é o único problema das batatas inglesas. Um tipo de raiz que contém alta concentração de saponinas, ou glicotoxinas. Trata-se de um tipo de proteção natural da raiz da batata contra fungos e insetos no solo. Acontece que esse tipo de composto frequentemente cria fissuras nas membranas digestivas, causando desequilíbrios da permeabilidade intestinal. Com o uso frequente, os glicoalcaloides entram na corrente sanguínea e, em concentrações suficientes, causam hemólise, ou destruição das paredes celulares. Então, evite as batatas e prefira as raízes nativas, mas prefira as raízes integrais. Evite o polvilho e mesmo a tapioca, reservando-os para consumo ocasional. Polvilho e tapioca estão para a mandioca, assim como o açúcar refinado está para a cana. Repetindo, tapioca é deleite ocasional e não alimento do dia a dia. Não contém glúten, mas também não contém muito mais do que amido concentrado, que vai se transformar em açúcar no seu sangue de forma rápida e intensa. A abóbora é muitas vezes confundida com uma fonte concentrada de amido, mas ela possui uma carga glicêmica de 3, ou seja, é na verdade um vegetal de baixo amido, o mesmo caso da cenoura. Esses alimentos podem fazer parte de uma dieta low carb. Massas e pães possuem altíssima carga glicêmica, em geral acima de 20. Esses realmente são indicadores de que as gramíneas, em especial o trigo, devem ser usados com moderação. Os grãos de amido são alimentos práticos, pois são estocados com facilidade. Nutricionalmente, porém, são de segunda linha, bem inferiores aos legumes e verduras como fonte de nutriente e fibras, e bem inferiores à gordura natural como fonte de energia. Mesmo assim, isso não significa que você deva eliminar esse tipo de alimento da sua nutrição, apenas compreender o lugar deles, em doses pequenas, como complementos ou desfrute ocasional. É claro que existem diferentes graduações de qualidade para o grão, variando de uma maior presença de antinutrientes, digestibilidade, carga e índice glicêmico. O pior grão é o trigo moderno, não importando se é o trigo branco refinado ou trigo integral. Mas isso provavelmente você já sabe. O principal motivo é o glúten, que é um dos vários antinutrientes do trigo que pode causar danos severos à mucosa intestinal, funcionando como ponto de partida para uma grande variedade de possíveis desequilíbrios para a saúde. Desordens neurológicas e cognitivas, inchaço e ganho de peso ou dificuldade de ganhar massa muscular, dores diversas, enxaquecas, doenças autoimunes, problemas digestivos são algumas possibilidades concretas para um elevado percentual da população. O gluten-free não conseguiria se transformar em um fenômeno mundial mainstream se não fosse uma realidade para tanta gente. Isso quer dizer que o glúten realmente faz mal para todo mundo? Não, mas faz mal para muita gente. E se você ler o livro que eu recomendei no primeiro módulo, A Dieta da Mente, vai entender os motivos. É importante notar que o glúten está presente em quantidade 40 vezes maior no trigo moderno do que no trigo ancestral, o Einkorn egípcio. Mas não é só o glúten o problema do trigo. Nesse mesmo trigo moderno hibridizado, que chamamos de trigo anão, existe um superamido ultraconcentrado que deixa o pãozinho macio, mas é responsável por seus elevados índices e cargas glicêmicas, superiores ao do próprio açúcar refinado. E aí, já está fazendo aquele experimento de ficar 30 dias sem trigo? Grãos como centeio e cevada são semelhantes ao trigo, embora um pouquinho menos piores. Melhor deixar para ocasiões especiais e não considerá-los comida do dia a dia. A aveia é a melhor opção dessa família de gramíneas. Ela é naturalmente sem glúten e possui uma carga glicêmica menor quando comparada ao trigo, centeio e cevada. A cevadinha perolada, por sua vez, é também uma boa opção, embora contenha antinutrientes. Seu índice e carga glicêmicos são baixos, o que faz desse grão uma ótima opção de carboidrato que queima de forma lenta e durável. O trigo sarraceno, que é de uma outra espécie botânica, é na verdade a semente de uma flor, tem baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica, um ótimo alimento. O milho não contém glúten, mas contém substâncias chamadas zeínas, que também podem causar intolerâncias de forma similar em certos indivíduos. É mais raro, mas vale a pena estar atento. O principal problema do milho, na verdade, é o fato da quase totalidade do milho disponível no mercado ser de origem transgênica, cultivada com glifosato,
um pesticida que destrói tudo que vive onde ele é aplicado, menos a planta que foi geneticamente programada para resisti-lo. É por isso que o milho, a soja e o trigo são geneticamente modificados para resistir a um pesticida mortal. Acontece que resíduos desse pesticida são absorvidos pela planta e você acaba ingerindo milho com glifosato, um dos maiores venenos já criados em qualquer laboratório. O glifosato causa disrupção nas enzimas do citocromo P450, que estão envolvidos em uma série de mecanismos como o equilíbrio dos esteróis, como a vitamina D, colesterol, testosterona e estrogênio. O efeito do glifosato é cumulativo. Resumindo, milho só orgânico. Isso é importante. Trigo também, mas trigo é melhor realmente evitar de qualquer maneira. E eu diria o mesmo sobre a soja. Os melhores grãos são os andinos nativos, como a quinoa e o amaranto, desde que devidamente preparados, ou seja, deixados de molho por 3 horas, bem lavados para eliminar saponinas, aquelas glicotoxinas, e cozidos. Em razão das glicotoxinas, eu realmente não recomendo quinoa ou amaranto em flocos ou pipocados, pois as glicotoxinas permanecem. Todas as vezes que eu como quinoa em flocos, meu estômago reclama. Outra opção muito boa de grão é o arroz, por sua neutralidade, especialmente quando ele é polido. Das muitas variedades de arroz, os de grão longo são menos glicêmicos. Nosso arroz agulhinha é mais adequado que o arroz arbóreo, por exemplo. O menos glicêmico dentre todos é o basmati, de origem indiana. Já reparou que todas as culturas que tiveram o arroz como elemento estrutural da sua dieta, como a japonesa, a chinesa, a indiana e as demais, sempre se deram o trabalho de polir o arroz? O objetivo é eliminar os antinutrientes que existem na casca. Antinutriente, como o nome diz, é algo que adere-se aos nutrientes, como o ferro e o zinco, e não permite que o corpo os absorva na sua totalidade, e deixa uma digestão mais pesada. Então, qual é o melhor arroz? Branco ou integral? Bem, nas quantidades recomendadas, isto é, mínimas dentro do contexto alimentar que eu estou sugerindo, tanto faz. O arroz entra fazendo uma participação especial, e não como um protagonista. Quando preparo risoto, por exemplo, costumo usar muito menos arroz do que legumes e vegetais. Ficam legumes com arroz, e não um arroz com legumes. Mas, se eu tivesse que escolher, preferiria o branco, mais leve e mais neutro. Não que seja uma escolha muito relevante. Quero deixar claro que trocar do arroz branco por arroz integral não é o passo mais importante da sua transformação nutricional. Apenas isso. Agora, uma dica preciosa. Cozinhar o arroz e depois refrigerar o arroz por cerca de 12 horas faz com que até 50% do amido se transforme em amido resistente. Amido resistente é um amido que o corpo não consegue converter em energia. Então ele passa direto pelo tubo intestinal e é usado como alimento pelas bactérias dos intestinos, efetivamente contribuindo para o equilíbrio da tão preciosa flora intestinal, sobre a qual eu entrarei em detalhes mais adiante. Isso mesmo, arroz de véspera é melhor do que arroz fresquinho, quem diria? Se o arroz é reaquecido, ele volta ao normal. Mas, se você cozinha um arroz com um fio de óleo, pode ser azeite, pode ser óleo de coco, e depois o refrigera por 12 horas, a transformação em amido resistente ocorre em caráter permanente, conforme descoberto por pesquisadores indianos em 2015, efetivamente reduzindo em até 50% o amido digerível e as calorias de qualquer tipo de arroz. Outras excelentes fontes de amido resistente são a banana verde, que pode ser igualmente cozida, liquidificada com um fio de óleo e resfriada. É um ingrediente super versátil na culinária, de baixa carga glicêmica, excelente para a saúde dos intestinos. Merece fazer parte da nossa culinária tropical brasileira. Nessa mesma linha temos o pinhão, a semente da araucária, que é como um super arroz e também deve ser cozido e resfriado, comido frio. E também a castanha portuguesa, semelhante ao pinhão, ambos de baixo índice e carga glicêmicas quando resfriados. Os açúcares e adoçantes são um capítulo à parte, e por isso eu preparei um material sobre os mesmos que você também pode baixar aqui na página. Então, um bom resumo dos pontos fundamentais sobre os carboidratos seria: 1. Fruta fresca é um bom alimento. Fruta seca, nem tanto. Suco de fruta é melhor evitar, ou pelo menos diluir. 2. Feijões são excelentes opções vegetais de baixo carboidrato. 3. Raízes nativas podem ser usadas como opções de bons carboidratos. Batata inglesa não. 4. Os melhores grãos são o arroz polido, a quinoa, o amaranto, o trigo sarraceno e a aveia, especialmente quando preparados da forma que foi explicada. 5. Milho só orgânico. Trigo, melhor não comer. 6. Inclua fontes de amido resistente na sua dieta diária, como a banana verde ou o arroz resfriado,
ou o pinhão resfriado. Sua flora intestinal agradece. Toda a informação apresentada aqui tem o objetivo de te oferecer critérios, não de te criar dificuldades. Não há nada de errado em flexibilizar seus critérios de vez em quando. Em curtir uma pipoca ocasional, uma pizza ocasional, uma tapioca ocasional. Mas também não está certo fazer desses alimentos ocasionais a base da sua alimentação diária. Compreendido? Conhecimento liberta, disse um grande homem certa vez. No caso da nutrição, desvendar e entender os efeitos e consequências de cada alimento é um caminho sem volta. A partir do momento em que você compreende, não há como descompreender. Agora, você já tem informação e conhecimento suficiente para olhar para qualquer tipo de alimento natural e entender do que ele é composto e como ele afeta seu sistema. Já tem a base da estrutura daquilo que te permitirá fazer escolhas conscientes e construtivas. E isso em apenas 2 módulos. Tem muita coisa boa pela frente. Estamos apenas começando.